Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 12. João 12, do 44 até o 50. João 12, do 44 ao 50, será o texto da nossa última mensagem nessa breve série sobre o Evangelho em João, em que nós estamos refletindo sobre a pergunta: eu creio? Eu realmente creio no Evangelho? E hoje nós leremos um texto um pouco duro. Eu tenho pedido para os presbíteros orarem pela igreja, já tem um tempinho, para que essa mensagem encontre morada no seu coração. Mas são mensagens duras como essa, que quebram às vezes nosso coração e alcançam o que deve ser alcançado e transformam o que deve ser transformado. Então abre o seu coração para receber a palavra de Deus, como de fato é palavra do nosso Deus. João 12, do 44 ao 50, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem me crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus prepare nosso coração, ilumine nossa mente, para que nós possamos receber a sua palavra com fé. Pai querido, nós estamos diante de um texto da tua palavra, onde o teu filho Jesus clamou, bradou em alta voz. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor não faça o nosso coração surdo para as palavras de Jesus. Nos ajuda, Pai, a deixar de lado tudo aquilo que tem nos impedido de crer, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Pai, de prestar a devida atenção à tua voz, mas que na simplicidade da tua palavra, na simplicidade da fé, que o Senhor faça com que essa palavra encontre morada em nosso coração e que o nosso ser seja transformado pelo poder de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui o final do ministério de Jesus. É certo que nós ainda estamos na metade do Evangelho. A gente ainda vai ter outros momentos, talvez no futuro, de ver o restante do Evangelho de João. Mas nós estamos no final do ministério público de Jesus. O evangelista João, quando escreveu esse evangelho, escreveu ele já no final do primeiro século. Foi o último evangelho a ser escrito. E esse evangelho que foi escrito foi justamente para que as igrejas que já tinham acesso a Mateus, Marcos e Lucas tirassem as suas dúvidas sobre a pessoa de Cristo e conhecessem Jesus como de fato ele é. O Deus homem, o Filho de Deus enviado a esse mundo que veio em carne, morreu em carne, ressuscitou em carne e está com poder, ressurreto, cuidando de todos nós. E quando João escreveu esse evangelho, ele escreveu justamente para que você creia na mensagem de Jesus. Lá no final do evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele fala que foi o motivo pelo qual ele escreveu essas palavras. E ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, que mais para frente ele diz que se fosse escrever, não caberia em livros nesse mundo tudo o que Jesus falou e fez. Estes, porém, os que nós encontramos no Evangelho de João, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito para que você creia. Não é apenas para te informar, não é para apenas sanar dúvidas. É para que, lendo e conhecendo Jesus por quem ele de fato é, você crê em Jesus. O problema é que esse Evangelho foi escrito já indiciando que muitas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus ainda não tinham crido. O Evangelho de João foi escrito, como eu disse, no final do primeiro século. O último evangelho a ser escrito. Um dos últimos livros da Bíblia a serem escritos. Só que as palavras que nós lemos aqui foram proferidas décadas antes. E mesmo Jesus tendo feito muitas outras coisas, até nesse capítulo do Evangelho, até o capítulo 12, ainda assim muitas pessoas não tinham crido no Evangelho.
Apesar de Jesus, até essa altura, já ter feito vários milagres e sinais. As pessoas viram milagres diante dos seus olhos. Semana passada falamos sobre o homem que recobrou sua visão depois que Jesus passou lama em seus olhos e o curou. Apesar de terem visto, apesar de terem ouvido, apesar de terem testemunhado tudo o que Jesus fez e falou, essas pessoas ainda não criam como deviam crer. E o próprio Evangelho de João é uma prova disso. Décadas depois de tantos avanços da igreja no livro de Atos, depois de tantas cartas escritas por Paulo, depois de tantos evangelhos escritos, Mateus, Marcos e Lucas, depois de tanta evangelização da igreja primitiva, muitas pessoas ainda não criam. E João escreve esse evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, para que depois de décadas, aqueles que talvez tenham até visto com os olhos Jesus, tenham uma chance de agora crer no evangelho. E é nesse mesmo tom que as palavras de Jesus são ditas aqui nesse texto que acabamos de ler. Porque no capítulo 12, a partir do versículo 20, nós encontramos o último momento público de Jesus antes da crucificação. A partir do capítulo 12, Jesus vai se voltar mais para os seus discípulos. Vai ter o momento da lavagem de pés, a oração sacerdotal de Cristo, a traição por Judas, o julgamento de Jesus, a sua crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E o seu encontro com os discípulos, o pequeno grupo, depois da ressurreição. Até aqui no capítulo 12, Jesus está falando para todo mundo. Está deixando muito claro quem ele é e qual é a sua missão. E no capítulo 12, a partir do 20, quando Jesus estava em uma das festas dos judeus, próximo do templo de Jerusalém, alguns gregos queriam ver Jesus. E grego naquela época não era simplesmente nascido na Grécia. Grego naquela comunidade judaica naquele período era uma pessoa que não era judia. Não se vestia como judeu, não falava como judeu, não tinha os costumes de um judeu. Mas estes homens gregos ouviram falar de Cristo, saíram de suas cidades e povoados, foram até Jerusalém, chegaram perto do templo, no pátio dos gentios, e queriam encontrar Jesus. Falaram para os discípulos: Senhor, queremos ver Jesus. Nos mostra Jesus. E então os apóstolos chegam perto dele e falam: olha, tem um pessoal aí querendo te conhecer. Uns gregos querem te conhecer. E nessa hora Jesus fala: é chegada a hora do Filho do Homem ser morto e entregue às autoridades. Porque as pessoas de fora estão querendo já ouvir. Aqueles que serão alcançados depois da oportunidade de Israel já querem ouvir. Então o relógio da crucificação está chegando perto da sua hora final. A minha missão está acabando. E depois de Jesus falar sobre isso, ele deixa muito claro: eu vim para esse mundo para trazer salvação. Versículo 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, os gregos, os brasileiros, os japoneses, todos os povos. E Jesus deixa pela última vez muito claro: eu vou morrer para atrair todos a mim. Eu vou derrubar a autoridade de Satanás, eu vou destruir os principados e potestades, e eu vou reconquistar as nações. E o momento chegou, e essa é a última oportunidade que vocês têm de crer. E depois de uma palavra tão bela e tão poderosa da parte de Cristo, o que acontece? Muitos deles não creram. Os gregos que vieram de longe queriam conhecer Jesus, mas as autoridades judaicas do templo olhavam com ódio para Cristo, rejeitavam suas palavras. Esses gregos aí querem falar com Jesus. Gregos, esse povo imundo, quer falar com Cristo? Esse aí não deve ser boa coisa. E aí nós encontramos o texto do versículo 37 e 43, quando, antes disso, Jesus sai do templo, ele se oculta, ele sai daquele momento, e aí o João nos conta que essas pessoas não creram, porque o coração delas era duro, seus ouvidos eram surdos. Aí eu te pergunto, mas eles não ouviram? Sim, ouviram. Eles entenderam? Sim, entenderam. A questão é que o coração está surdo. Os olhos do coração estão cegos. Essas pessoas conseguiam ouvir, conseguiam entender, conseguiriam talvez até reproduzir verbalmente o que Jesus falou. Só que aquilo não entrava no coração das autoridades judaicas. Muitos do povo tinham entendido, ouvido, visto milagres e sinais. Semana passada mesmo, depois que Jesus curou aquele homem e se revelou a ele, os fariseus falaram o quê? Acaso você fala que nós somos cegos? Eles estavam por perto, eles viram tudo aquilo, mas mesmo assim não queriam crer. E o texto nos diz, no versículo 42, o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se a gente lesse até metade desse versículo, parece uma coisa muito boa, né?
Dentre toda aquela rebeldia da liderança judaica, muitos creram nele. Ó, que coisa bonita. Creram, mas de uma forma oculta. Ué. E creram de forma oculta porque tinham medo das autoridades. Como assim? E Jesus, sabendo dessa situação toda, de pessoas que, como Nicodemos, criam, mas não se revelavam como cristãos, pessoas que aceitavam a fé, mas não viviam pela fé, pessoas que amavam a Jesus, mas não se identificavam publicamente com Jesus, Jesus volta para aquele lugar, no versículo 44, e aí ele grita. Clamor é um outro jeito de traduzir a palavra original, que é a ideia de falar em alta voz. Não é que Jesus gritou de forma histérica, mas ele falou firme, ele falou forte e ele falou alto. Porque essa seria a última vez no Evangelho de João que ele falaria com o público geral. E ele diz o seguinte: quem crê em mim crê. Não, desculpa, eu li errado, começo a ler errado de novo. Quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus pela última vez fala: eu vim para esse mundo para revelar o Pai. Eu vim a esse mundo para trazer a luz que nós lemos no começo da liturgia. Eu vim a esse mundo para iluminar o caminho da morte, para que as pessoas, encontrando a verdade, venham para o caminho certo, o caminho da vida. Que saiam do grande e largo caminho que vai para a condenação e vão para o caminho estreito, onde vão encontrar a salvação. Eu vim para resgatar as ovelhas que estavam perdidas, para que agora no aprisco do Senhor encontrem salvação. Eu vim para alcançar os que eram cegos, para que eles tenham visão. Jesus veio e ele fala isso claramente. E ele mostra que a fé em Jesus não é uma coisa qualquer. Quando nós falamos sobre a fé, nós temos às vezes um pouco de dificuldade de entender e traduzir o que nós queremos dizer com isso. E como você responderia hoje, para você mesmo, o que é fé? O que é ter fé em Deus para você? Pense rapidamente. O que é ter fé em Deus para você? A maior parte da população ocidental, especialmente os brasileiros, pensa que ter fé é sinônimo de acreditar. Acertei o que muitos de vocês pensaram? Acreditar? E quando a gente pensa em acreditar, nós pensamos em apenas uma convicção muito forte na nossa mente. Uma certeza que nós temos. E é verdade isso? Sim. Só que a fé não é só um acreditar. Porque o próprio Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, ele fala: os próprios demônios creem. Nesse sentido. Eles sabem muito bem quem é Deus, melhor do que a gente. Eles têm consciência do seu poder, da sua grandeza, da sua glória, da sua santidade, só que eles ainda tremem. E a gente que fala que tem fé, não vive de forma correspondente. A gente não vive de forma a reagir de maneira apropriada à fé que nós temos em Jesus. A fé não é apenas um acreditar, isso é importante. A fé não é apenas um saber, isso é importante. A fé não é apenas um confiar, se entregar a Cristo, isso é importante. Mas a fé também envolve um aspecto de resposta, um aspecto de fidelidade. Por quê? Eu posso falar que eu gosto, eu posso falar que eu amo, eu posso falar que eu sei, mas se isso não se traduz na minha vida em uma reação de fé, eu estou apenas crendo mentalmente, intelectualmente, com paixão, mas não com a totalidade do meu ser. O problema das pessoas que ouviram essas palavras de Cristo é que elas levavam Jesus como um bom mestre. Jesus é um grande profeta. Jesus é um homem enviado de Deus. Jesus é um grande professor. Mas Jesus fala: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Crer em mim é crer em Deus. Eu sou Deus. Aquele que vê a mim, não está vendo apenas um homem, um grande rabino. Está vendo o próprio Deus. Eu vim a esse mundo não para fazer uma alternativa. Eu não vim aqui para mostrar uma face. Eu não vim para mostrar uma migalha do poder de Deus. Eu vim aqui para mostrar Deus em sua plenitude. Eu vim aqui porque eu sou o próprio Deus que criou o mundo para pisar nesse chão imundo, cheio de pecado, para dar minha vida por pecadores, porque eu vim para amar, eu vim para salvar. Jesus fala que ele veio dessa forma, e ele fala que as pessoas que creem nele, creem em Deus. O problema é que aqueles que estavam ouvindo isso são as pessoas do versículo 43. Pessoas que não vestem a camisa, pessoas que não assumem a sua postura com Cristo. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas na época de Jesus falavam assim: não, Jesus é muito bom, né? Ele é muito bom. Aí chegava um fariseu: opa, então, quanto que deu o jogo lá? Do Unidos de Israel lá? Contra Cafarnaum? Ah, 3. Ah, que legal. Desconversava rapidinho. Ia falar de Jesus para alguém, era no meio da noite, escondido. Olha, você não vai saber, mas lá na cidade,
Jesus curou um homem cego de nascença. Você acredita nisso? Nossa, mas Jesus é incrível mesmo. Pois é. Aí a mãe acordava lá e falava assim, o que você está fazendo aí, filho? Não, nada não. As pessoas tinham medo de assumir a sua camisa de Cristo, vestir a camisa de Jesus. Mostrar ao mundo que são crentes, que não têm vergonha de dizer isso ao mundo. Jesus então continua no versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aqui que está a chave. Jesus veio para ser a luz, para quê? Para aquele que está nas trevas não permaneça. Que ele saia daquele lugar de ocultação. No primeiro sermão dessa série eu falei, por que Nicodemos conversou à noite com Cristo? Anonimato. É confortável. Não custa nada. Muitas vezes a gente leva a fé cristã dessa forma. Eu creio em Jesus do meu jeito. Eu vou me comprometer com Cristo até aqui. Eu vou ser cristão até o momento em que não tem que mexer com a minha vida, nas áreas que eu mais gosto, sou mais apaixonado por aqueles pecados do meu coração, aqueles hábitos do meu ser. Eu quero Jesus até aqui. Daqui para frente eu não quero. Eu posso até ser membro de uma igreja. Eu posso até ter um ofício. Eu posso até ter um grande ministério. Mas do meu jeito. Na minha zona de conforto. No quanto eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo, morrer para mim mesmo e carregar a minha cruz. E não a cruz de Cristo. Muitos cristãos vivem assim. Cristãos, entre aspas. Textos como esse, eu não sei se você pensou isso desde a primeira mensagem dessa série. Às vezes eu fico pensando, eu estou pregando o evangelho para a igreja? A maior parte de vocês aqui professaram a fé. A maior parte de vocês aqui diz que é crente. Por que a gente tem que pregar o evangelho para a igreja? Pelo mesmo motivo que Jesus falou isso. Porque muita gente diz que crê, mas permanece nas trevas. Trevas que parecem com isso. Um lugar bem iluminado, um lugar onde você tem um banco para sentar, um lugar onde você pode abrir uma Bíblia, cantar e seguir os cânticos no slide. Isso pode ser um lugar de trevas, se o seu coração não se identifica claramente com Cristo. Se você não sair das trevas, do conforto, da religião moldada pelo eu e se entregar totalmente a Cristo de maneira pública, corajosa, e custe o que custar, você não tem parte com Jesus. E é sobre isso que Jesus fala daqui para frente. Ele veio para ser luz do mundo. Para aqueles que estão em trevas, saiam da escuridão, saiam do anonimato, saiam da religião confortável e sigam a Cristo. Ele vai morrer. E ele quer que a gente vá para a cruz junto com ele, carregue o fardo junto com ele, viva a vida cristã no custo dela junto com ele. Mas às vezes vivemos nas trevas, porque nas trevas é fácil de viver. E Jesus continua, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, que guardar no sentido de internalizar, praticar e viver por elas, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus mostra, eu vim para salvar. Eu tenho dito isso nas últimas mensagens. É verdade que Deus vai salvar os eleitos. É verdade a predestinação. É verdade tudo isso. Só que a ênfase da evangelização, a ênfase da mensagem do evangelho, apesar de conter tudo isso, a ênfase é o amor. A ênfase é a salvação. A gente pode pregar o evangelho, como disse há um tempo atrás, que, igual aquele seminarista que, bravo, porque alguém não queria atender ele à porta, falou, vá para o inferno. E a pessoa apavorada abriu a porta, não, eu não quero ir para o inferno, como é que eu vou para o céu? Pode ser que Deus faça isso. Deus faz, ele é soberano. Mas a maneira de pregar, o tom, a sonoridade do evangelho, a melodia do evangelho é a melodia do amor. Jesus veio para salvar, ele veio para dar a sua vida, ele veio para alcançar pessoas que não merecem, ninguém merece. Ele veio para perdoar pecados que você carrega com culpa no seu coração há décadas e perdoar completamente eles. Jesus veio para te dar uma nova vida, dar libertação das amarras do pecado. Jesus veio para te dar a esperança de que um dia você será como ele, e essa esperança molda o seu viver hoje. Jesus veio e fez tudo isso ser realidade para você, porque ele morreu numa cruz da forma mais horrível e angustiante, nu, humilhado, espancado, ensanguentado. Jesus fez tudo isso por te amar, para salvar a humanidade, para salvar todos aqueles que creem no seu nome. E Jesus fala constantemente desse amor. Ele veio para iluminar. Pensa, que crueldade você ver uma pessoa cega e deixar ela completamente sem direção. Jesus orou para pessoas cegas como nós, pessoas em trevas como nós,
e veio como luz para brilhar. Brilhou e mostrou quem nós somos, mostrou qual era o caminho. E mesmo assim, muitos falam assim: gostei de você, Jesus. Muito interessante tudo isso que você fala. Eu até diria que eu sou cristão, mas acho que o Senhor cobra um pouco demais às vezes. Falar que eu sou cristão, mudar meu jeito de viver, meus horários, meus gostos, costumes, minha maneira de falar, de me agir, de me vestir. Você não se contenta só com o afeto? É sincero, é de coração. Eu realmente gosto do Senhor. Quantas pessoas na Bíblia não eram assim? Aqueles próprios que interrogaram Jesus, olharam, o próprio Pilatos. Olha, eu não vejo em você pecado algum, culpa nenhuma. Até gosto de você. Me fala mais, o que você acha que é a verdade? As multidões aí estão falando que você é um monte de coisa, você não vai se defender? E Jesus mudo diante de Pilatos. Pilatos ficou fascinado pela pessoa de Cristo, mas mesmo assim o entregou para morrer. E faz o quê? Lava as mãos. Vocês estão condenando. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu até gosto dele. Eu vou até mandar fazer uma placa muito bonita para colocar em cima da cruz dele, falando: o rei dos judeus em 3 idiomas. Eu vou patrocinar tudo isso, porque eu quero mostrar quanto esse Jesus realmente é importante. E manda matar. É claro, estava dentro do plano de Deus, mas a responsabilidade de Pilatos é real. No livro de Atos, Félix, um dos governadores, ao interrogar Paulo, houve um grande discurso de como Deus mudou a vida dele e enviou Cristo para salvar o mundo. E aí Félix falou o quê? Olha, por pouco você não me convence a seguir o caminho. Mas muito interessante isso aí que você falou. Várias pessoas na Bíblia gostavam de Jesus, gostavam das suas palavras. Hoje em dia frequentariam a igreja sem nenhum problema. Leriam a Bíblia, cantariam, seriam super envolvidas. Mas até aqui, sem mudança interior. Essas palavras de Cristo foram ditas para pessoas que conheciam o Evangelho, que já tinham ouvido ele, várias vezes. E ele fala: eu vim para que você saia das trevas e venha para a luz. Eu vim para cá para que vocês conheçam o Pai. Eu vim aqui para que vocês vejam o Pai. Eu vim aqui para dizer tudo que o Pai tem a dizer. Jesus é o profeta final. Nós não precisamos de novas revelações, de uma nova Bíblia, de um terceiro testamento. Nós não precisamos disso, porque Jesus mostrou exatamente quem Deus é em sua plenitude. Não precisamos de mais um profeta aparecendo, no sentido de trazer novo conteúdo revelacional. Nós não precisamos de uma nova Bíblia. Nós temos Cristo. E ele mostra plenamente quem é o nosso Deus. E ele fez tudo isso de forma graciosa. Para quê? Para que nós creiamos nele. Não apenas intelectualmente, não apenas gostando dele, não apenas nos aproximando, mas reagindo com a inteireza do nosso ser, de forma fiel a ele. É muito fácil errar isso, por isso eu estou repetindo bastante. É muito fácil de errar isso. A mensagem é muito simples. É muito fácil você chegar no último dia, igual Mateus fala no capítulo 7 do seu evangelho, e você falar: Jesus, eu expulsei demônios no seu nome. Eu profetizei em seu nome. Eu fiz tantas coisas no seu nome. Eu fui eleito diácono no final de agosto de 2023 na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Eu preguei no púlpito da Freguesia do Ó em 2023. Eu fiz tantas coisas pelo Senhor. E Jesus falar: eu nunca te conheci. Afaste-se de mim. Jesus falou isso para pessoas que de fato profetizaram. Pessoas de fato expulsaram demônios. De fato curaram enfermos. E Jesus falou isso para essas pessoas. E às vezes fica tão confortável com uma religião tão rasa, tão básica, tão agradável, tão água com açúcar. Se o evangelho ainda não mexeu e não custou caro para você, talvez você ainda não tenha entendido o que é o evangelho. O evangelho tem que custar para nós o que custaria naquela época. Ser zombado, ser humilhado e viver parecido com Jesus. É certo que no Brasil hoje nós temos uma certa liberdade religiosa e talvez, sendo fiel a Deus, você não experimente tanta perseguição. Mas o apóstolo Paulo fala: todos aqueles que querem viver fielmente serão perseguidos. Em algum grau, você vai. Talvez seus familiares zombem de você, porque você está carola demais, religiosinho demais. Quer virar coroinha? Por que você está tanto envolvido com a igreja? Por que você quer tanto falar desse Jesus? Por que você fica assistindo tanto sermão? Por que você fica ouvindo música cristã toda hora? O culto é só de domingo. Talvez seja zombado. Talvez amizades sejam enfraquecidas. Talvez grupos sociais comecem a te excluir de maneira bem sutil e devagar. Mas o evangelho custa caro. O evangelho custa caro quando você, no seu casamento, você em um relacionamento, luta em fidelidade à palavra de Deus para reconquistar o amor daquela pessoa por Cristo. Perdoar o erro daquela pessoa
em Cristo. O evangelho custa caro quando você tem que ser honesto, mesmo que isso te prejudique. Quando você jura com dano próprio, como diz o Salmo 15. O evangelho custa caro quando você abre mão de alguns compromissos no domingo, porque você sabe que estar na casa do Senhor é o seu dever. É um privilégio, mas também é um dever. Negociar o estar na casa do Senhor aos domingos é uma coisa errada, meus irmãos. O quarto mandamento não é só para judeu, não. Alguns aspectos eram só para judeus. Mas guardar um dia para cultuar a Deus, abrir mão de talvez estar em um lugar B ou lugar C para estar aqui no lugar A, cultuando a Deus, ou em outra igreja, dependendo do lugar que você está, não pode ser uma coisa tão facilmente banalizada. Nós devemos lutar e viver a nossa fé cristã a sério, nos identificando com Cristo. Porque quando você vive em fidelidade, as pessoas vão perguntar, mas por que você faz isso? Porque eu amo Jesus. A oportunidade para evangelizar surge. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu queria tanto evangelizar, mas Deus não me dá a oportunidade. Mas ninguém sabe que você é crente. Ou se sabe, é aquele cristão que parece o descrente. Então, qual que é a dúvida? É a mesma coisa que o outro faz. Ser cristão custa caro. Mas Jesus nos dá consolos nesse texto também. Ele fala que se você crer nele, você está crendo no próprio Deus. Você não está sendo enganado. Você não está crendo no falso profeta. Se você crer em Jesus, você vai ver o próprio Deus face a face na face de Cristo. Se você crer nele, você vai desfrutar de um caminho iluminado pelo próprio Senhor Jesus. Você vai caminhar na certeza, não mais na dúvida desse mundo. Se você crer em Cristo, você não vai ser julgado no último dia, porque você foi perdoado na cruz de Cristo de todos os seus pecados. Se você crê em Jesus, você tem a certeza de que você conhece a verdade. Porque tudo aquilo que Jesus falou é exatamente o que o Pai queria que você soubesse. Crer em Jesus é a maior bênção que você tem. Mas não crer também é a maior desgraça que você pode ter. Porque Jesus terminou dizendo, eu fiz tudo isso, eu falei tudo isso, eu vivi tudo isso, eu fiz todos esses milagres para que vocês creiam em mim. Mas se vocês não crerem em todo esse amor, não reagirem, saindo das trevas e indo para a luz com todo esse amor, eu não tenho um sorriso no meu rosto para julgar vocês. Porque a própria palavra que eu preguei, ela vai testemunhar contra vocês no último dia, de que vocês ouviram e não creram. Foram chamados a avaliar a vida cristã e não avaliaram. Foram chamados a rever seu compromisso com Cristo e acharam muito bonito o discurso, mas não refletiram sobre isso. Foram confrontados em um pecado que tinham que abandonar e não se esforçaram para abandonar. É claro, nós vamos lutar e é tudo na força do Senhor, mas quando a gente nem sequer se dispõe, nem sequer reage, algo de muito errado está no nosso coração. E Jesus fala, no último dia, no juízo final, você vai ser condenado. Porque Deus mostrou amor. Ele enviou o Filho. Ele mostrou diversas formas durante toda a sua vida o quanto Ele é poderoso e quanto Ele existe. E mesmo assim você não creu. No último dia, você será condenado. Você irá para o fogo que não apaga, para a ira que não cessa, para o ranger de dentes que nunca vai acabar. E você vai ser punido, justamente pela sua rejeição à maior oferta de amor que existe. O Evangelho traz condenação? Sim. Mas só para aqueles que não creem. Só para aqueles que permanecem nas trevas e não assumem seu compromisso com Jesus Cristo. E eu quero terminar essa mensagem, a última dessa série, te chamando para algumas reflexões. Em primeiro lugar, você que é cristão de verdade. Você que já saiu das trevas e foi para a luz. Você que tem realmente seu coração mudado e tem experimentado na pele o que é sofrer por Cristo. Talvez zombaria, inimizade, poucas oportunidades, tentações de diversas formas a todo momento. Saiba que você não está crendo em uma coisa qualquer. É o próprio Deus. Pela fé, você vê o próprio Deus. Ver aqui não é uma coisa apenas ótica, mas é ver com o coração. É uma convicção de que Deus é real. Ele realmente se importa comigo. Ele realmente me ama. Se você já crê, você vive e tem sentido a dificuldade que é ser cristão, lembra, Jesus te ama profundamente. E Ele sofreu para que o seu sofrimento tenha significado. Ele sofreu para que a sua dor hoje não tenha sido em vão. E um dia você terá um grande galardão da parte do Senhor. No juízo final, todos aqueles que viverem em fidelidade ao Senhor terão recompensa. Não a salvação, a recompensa. Você já foi salvo se você crê em Cristo. Mas a recompensa pela sua fidelidade. Porque Deus é justo. Quando você chegar no final da jornada e atravessar o rio, como alguns cânticos falam, você encontrará o rosto do teu Pai sorrindo para te receber. Jesus Cristo te abraçando e te amando. O Espírito Santo te enchendo de uma forma que você nunca sentiu nessa vida. E a presença plena e total de Deus vai te dar o significado total da sua existência. Tudo que você viveu, vai ter valido a pena.
por aquele único segundo inicial de toda uma eternidade em plena comunhão com Deus. Por isso, não desista. Custa caro. É desconfortável. O mundo vai nos odiar. Mas você terá o próprio Deus do seu lado. A sua fé não é em um profeta qualquer. É no próprio Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Agora, para você que está na dúvida, talvez você pense assim, será que essa mensagem é para mim? Será que eu sou como aqueles que por medo dos homens, ou talvez por um motivo qualquer eu tenho dúvidas no meu coração? Será que eu ainda estou nas trevas brincando que eu sou cristão? Ou achei que eu já cheguei perto, mas eu ainda estou longe, me auto-enganando? Assuma um compromisso com Cristo. Dê um passo de fé, no sentido de você agora viver em fidelidade. Se você já tem sido começado a ter seu coração começado a ser trabalhado por Cristo, você realmente crê nele em algum sentido no seu coração, o Espírito Santo já tem mexido nele. Já tem te incomodado a coisas que você deve parar de fazer. Há coisas que você deve começar a fazer. Há compromissos que talvez você tenha tratado como uma coisa qualquer, mas que na verdade tem um peso muito maior do que você tem dado. Se você ainda está na sombra, não nas trevas completas, mas na sombra, dê um passo de fé para a luz. Crendo aqui como uma resposta mesmo do seu coração, de que você não está crendo em uma coisa qualquer. Você crê no próprio Deus que veio dar a vida por você. E Ele quer que você se identifique com Ele. Que você diga ao mundo que você é cristão. Que você não tem vergonha de dizer isso. E que com essa convicção, isso te mova a viver a vida que Ele quer de você. Saia das trevas. Encare a luz, mesmo que isso custe caro, porque vai ser a maior coisa e a melhor coisa que você pode experimentar nessa vida. E por último, para você que está nas trevas, e talvez, mesmo ouvindo isso pela 1000ª vez, entra por aqui e sai por aqui. As trevas te aguardam, mais do que você imagina. Tudo que você está ouvindo um dia será condenação. Ah, então quer dizer que é melhor parar de ouvir o evangelho? Não, não é isso. Ouça, porque talvez Deus mude seu coração. Faça como o diácono Fábio pediu na sua oração, que Deus quebre aquelas trevas já tão duras no nosso coração que nos impedem de ouvir o evangelho. Continue ouvindo, continue buscando. Mas saiba que se não houver uma mudança radical das trevas, da sombra para a luz, a própria palavra que você tem ouvido hoje vai te condenar no último dia. E tudo aquilo que você tem visto vai te condenar no último dia. O juízo final é real, meus irmãos. É verdade que a tônica do evangelho é o amor e a salvação. Mas nós não podemos adocicar o evangelho tirando o juízo final da história. Você vai para o inferno se você não crer em Cristo. Se você brincar com a religiosidade e se agradar muito dela, você vai ficar no inferno para sempre. Eu não quero isso para você. Ninguém aqui quer. E nós estamos orando por você. Talvez até pela internet, talvez não seja ninguém aqui. Nós estamos orando por você. Às 6 horas da tarde, ontem pela manhã, lá na casa de cada um aqui durante a semana, durante décadas e décadas e décadas e décadas. Que Deus quebre o seu coração e te mostre a luz. E que tudo aquilo que você tem ouvido faça de fato sentido no seu coração. E nós possamos fazer como cantaremos daqui a pouco. Dizer ao mundo que nós somos crentes, sem vergonha de dizer. Dizer ao mundo que Ele salva e que Ele vai voltar. E que por Ele nós vamos viver.